Queridos, nós vamos ler 5 referências, uma no Velho Testamento e as outras 4 no Novo Testamento. Então, por gentileza, são referências pequenas, mas são 5. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 6, verso 8. A palavra de Deus diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, por favor, 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Agora, por favor, volta um pouquinho para Lucas capítulo 5, verso 17. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eu vou ler outra vez. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Agora, por favor, Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E o último, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho estudado há muito tempo como terapeuta da psique humana e cheguei à conclusão de que a doutrina dos setênios é bastante razoável. Ou seja, a cada 7 anos a nossa psique muda completamente. Não é? Desde que você nasce até os primeiros 7 anos, você vai formatar uma identidade da família paterna, da casa, da sua herança, de história da família, de valores. De 7 a 14 anos você vai para o mundo e ali você vai descobrir a sua identidade social. Se você é daquela turma descolada, que é convidado para as festas, que é admirado, que joga bola bem, que toca violão, que é bonitinha, que todo mundo gosta. Se você é CDF, daqueles que ficam na biblioteca, tiram as notas principais, mas nunca são convidados para as festas. Se você é brigão, enfim, você vai criar uma identidade. Mas dos 14 aos 21 anos, a identidade que nós nos propomos inconscientemente a buscar e buscamos é a da função que nós temos na Terra. Para que eu sirvo? O que eu vou fazer? É nessa fase de 14 a 21 que a gente começa a se preocupar com ganhar dinheiro. Eu preciso trabalhar. Eu preciso achar uma profissão, ser uma professora, ser uma médica, ser um piloto de avião, ser um mecânico, ser motorista de caminhão. A gente vai escolher alguma coisa para a gente fazer. E não é raro, principalmente nessa fase, nas outras também acontecem, mas nessa fase não é raro que a gente se pergunte: mas para que eu sirvo? Eu tenho que servir para alguma coisa. Muito para além do ganhar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa
que tenham valor para os outros. É tão interessante isso, eu tenho visto e já comentei aqui na igreja, quando você passa ali pela Praça 7, ou por qualquer lugar onde tem alguém vendendo um artesanato na rua, ou você vai para uma dessas cidades e encontra aqueles rapazes e moças que viajam vendendo seus artesanatos, muitas vezes a gente percebe que o maior ganho deles não é o financeiro, quando eles conseguem te vender alguma coisa, mas quando o trabalho que eles fazem faz com que você pare, admire, pergunte, converse, elogie. Às vezes você não tem o dinheiro para comprar, mas você diz que trabalho lindo, que brinco maravilhoso, que correntinha bonita, que artesanato de pedra bonito, que desenho bonito, e aquela pessoa, ela se ilumina, ela floresce, porque nós precisamos produzir. Aliás, falando em produzir, o que vivo não produz? Nada. Tudo que é vivo produz alguma coisa. Não tem qualquer ser vivo que não produza alguma coisa. Então nós precisamos produzir. Fomos criados para produzir. Mas é óbvio que nós nos relacionamos em várias frentes, de várias maneiras. Nós nos relacionamos com a nossa história, com a nossa família, nós nos relacionamos com os nossos pares, os nossos iguais, nós nos relacionamos com os nossos diferentes e precisamos aceitar diferenças e construir pontes, e nós nos relacionamos também em algum momento com a divindade, por uma razão óbvia. Cedo nós descobrimos a nossa trajetória fatal, a nossa trajetória para a morte. E não existe nenhuma outra disciplina humana, não existe nenhum campo do conhecimento humano que se preocupe com o pós-morte, senão a religião. Todas as outras experiências de sabedoria humana, exercícios do pensar, vão até a morte. Não importa a corrente filosófica de que a pessoa seja adepto, ela vai pensar até a morte. A partir da morte, só existe uma disciplina humana que fala da possibilidade disso ou daquilo, é a religião. Então, em algum momento, nós vamos nos relacionar com a religião. E eu vou te dizer uma coisa, até o ateu, aquele que diz, eu não tenho religião, a religião dele é o ateísmo. A religião dele tem que pacificar a relação dele com a morte, porque não raro ele diz, depois da morte não existe nada, acabou, não existe mais nada. Ele pacifica com essa filosofia religiosa ateísta a sua relação com a morte, para não pensar nela. Mas não é o maior número das pessoas o adepto do ateísmo. O maior número de pessoas se relaciona com a morte através de uma experiência religiosa, de uma ideologia religiosa. Então, quando nós nos reunimos no domingo à noite, quando nós nos reunimos na quarta-feira, quando nós nos reunimos num lar, quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos tentando achar em Deus uma função para que é que nós servimos. Haja visto que estamos mortos ou que estamos vivos. Pastor, mas como é que nós estamos mortos ou estamos vivos? Porque quando nós não temos uma experiência de novo nascimento, nós procuramos na fé o caminho de nascer de novo. Entendemos que estamos operantes, mas diante de Deus mortos, esperando que a morte do corpo seja a extensão dessa morte que a gente já experimenta, por não achar uma razão de existir. Para que eu existo? Para que Deus me criou? Para que eu sirvo? Isso é estar morto quando você não tem essa resposta. Mas em algum momento, dentro da fé bíblica, dentro do Evangelho de Jesus, nós ouvimos uma proposta. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê nela, ainda que esteja morto, viverá. Nós entendemos que nós nascemos de novo. O primeiro nascimento foi o nascimento do corpo. Foi o nascimento de sair de dentro da mãe, de respirar o ar, de ganhar forma.
Mas o segundo nascimento é um nascimento que nós nascemos para Deus. Eu passo a existir e ter uma função. Deus tem alguma coisa para mim. Deus me criou com uma função. Deus me chamou e me chama para uma missão. Deus confia em mim. Irmãos, não há como estar na igreja, não há como ter uma fé religiosa e não se sentir com uma missão dada por Deus. Só existe uma forma de você estar na igreja e não perceber que você tem uma missão, se você estiver morto na fé. Porque a igreja tem gente morta andando e tem gente viva andando. Se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Jesus disse isso para um dos principais religiosos dos seus dias. Quando ele o procurou à noite, disse para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você tem que nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? E Jesus disse: não, você tem que nascer do Espírito. É pela fé. E no momento que você nasce, você tem uma consciência de que Deus vai te dar uma missão e vai te cobrar, porque não adianta te dar uma missão e não te cobrar. A quem muito é dado, também muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Mas é dado e é cobrado. Então a minha carreira cristã começa. Nós lemos 2 textos de início. O primeiro texto, Isaías 6:8. O profeta Isaías tem uma visão. Ele tem um êxtase. E de repente ele não está mais na terra. De repente ele se percebe num ambiente infinito. E ele percebe seres alados. E ele percebe seres angelicais. E ele percebe que está diante do trono de Deus. E ele sabe que Deus está ali. E ele ouve uma pergunta que Deus faz a si mesmo, dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Isaías 6:8, esse Deus trino faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem por nós irá? Veja, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda forma de existência conhecida e desconhecida por nós, escolhe um método de trabalho: usar os seus servos, dar uma missão para os seus servos. Mas ele faz uma pergunta diante da negligência, diante da irresponsabilidade, diante do sono daqueles que da vida caminham para a morte, declinando do chamado de Deus. E ele faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem por nós irá? E o Isaías está ali, ele diz: Senhor, eu irei. O segundo texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Se de 14 a 21 anos você busca na vida saber para que você serve, eu tenho que produzir, porque você nasceu para isso. Espiritualmente, quando você nasce em Cristo, quando você aceita Jesus, o seu espírito também sabe, e a palavra te diz, e Deus te revela, que você tem uma função. Sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido muita coisa estudando outras religiões também. Eu acho interessante que os nossos irmãos de confissão espiritualista, quase sempre quando alguém se inicia na religião, eles dizem: você é um médium e você precisa desenvolver. Você tem um dom, você tem que desenvolver. Se você não desenvolver, te vai ser cobrado. E até muita crítica por parte dos adeptos de outras religiões, dizendo: está vendo, é uma forma de cobrar. Mas sabe, irmão, estudando a palavra eu estou percebendo uma coisa interessante. Eles estão certos, nós é que estamos errados. Nós estamos errados porque a gente aceita Jesus e não se sente mais comissionado. A gente se sente convidado para uma festa, onde a gente pode dizer para o garçom que diz:
o senhor aceita um canapé? E você diz, não, não, obrigado. E aí vem outro garçom e diz, o senhor aceita um salgadinho? E você pergunta, o que é isso? Ah, isso é pernil com damasco. Ah, não, não faz mal para o fígado, eu não quero. Você tem pastelzinho de Belém? Você começa a escolher. Eles já dizem logo para aquela pessoa que está se iniciando, você tem um dom, você tem um talento, você tem uma mediunidade, você tem que se desenvolver. Porque te vai ser cobrado, a pessoa descobre logo cedo que ele vai ser cobrado. Tive um supervisor, há muitos anos atrás, eu tinha na casa de 23 anos, fui trabalhar numa empresa chamada São Paulo Alpargatas. Ainda existe essa empresa, não nos moldes dos meus dias. Eu tive um supervisor maravilhoso, um cara que foi assim um pai, uma pessoa que eu gosto muito, embora ele tenha falecido há pouco tempo. Isso me dói muito, porque é uma pessoa que eu vou carregar comigo no meu carinho a vida inteira. Amo e espero muito poder encontrar com ele em Cristo um dia. E ele tinha uma confissão de fé espiritualista, tinha sido evangélico desde a sua meninice, mas decepcionado com a igreja evangélica, casou-se com uma senhora que tinha uma confissão diferente da dele e acabou simpatizando e ficando lá. E numa das conversas, uma vez, ele me disse, conheci um cara que resolveu, por alguma razão, não falar. Ele fez um voto de não falar e nunca mais falou. Ele manteve o voto. E aí ele conversando comigo, ele disse, você pode pensar, Ademir, em como essa pessoa vai ser cobrada? Eu falei, cobrado por quê, chefe? Porque no mundo em que muitas pessoas nascem mudas, ele recebeu o privilégio de falar. E ele abriu mão do privilégio de falar. Deus lhe deu alguma coisa para ele desenvolver, para ele usar, para ele fazer o bem, e ele simplesmente colocou de lado. Ele vai ser cobrado lá na frente, porque a quem é dado é cobrado. Irmão, presta atenção. Deus não vai cobrar o que ele não deu, ele vai cobrar o que ele deu. Então, quando Isaías ouve, a quem enviarei, percebe que Deus levanta o homem. Deus chamou Noé para construir uma arca, que foi a ponte para um mundo novo depois do dilúvio. Podia ter mandado um anjo, 2 anjos, um arcanjo, um querubim, podia ter mandado um exército de anjos, podia ter mandado seres que eu não conheço e você também não, mas ele escolheu Noé. Ele quis trazer seu filho Jesus em carne ao mundo, e ele resolveu construir um povo para chamar de seu, e ele chamou Abrão. Ele podia ter feito Jesus descer como o diabo sugeriu na tentação, que Jesus viesse levitando do céu e todo mundo se converteria ao ver tamanho prodígio. Ele na sua glória, descendo e dizendo, eu sou o Salvador, todo mundo se converteria, mas ele escolheu levantar Abrão, depois Isaac, depois Jacó. Depois ele construiu uma linha familiar. E ele deu a circuncisão, uma marca no corpo para eles saberem que eles carregavam com eles a missão de trazer o Salvador ao mundo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Aí o Paulo, entendendo isso e querendo nos ensinar, ele diz, nós somos cooperadores de Deus, nós não somos convidados. Nós cooperamos, nós fazemos bem feito, ou devemos fazer bem feito, devemos nos envolver. Não temos a opção de dizer não, não existe. Fico imaginando, eu passei pela Polícia Militar quando era mais novo, na Polícia Rodoviária Estadual, passei pela Aeronáutica, e eu nunca tive a possibilidade, enquanto soldado, de dizer não a uma ordem. Certas noites de chuva, certas noites escuras, molhadas, me foi dada uma capa que não valia muita coisa, um fuzil e um lugar para eu ficar acordado a noite inteira vigiando. Ah, que vontade de ir lá para a companhia e deitar na minha cama e dormir agasalhado, quentinho, sequinho, mas tinha que ficar lá. Muitas vezes, enquanto do corpo de bombeiro,
Tinha que fazer o treinamento de apagar fogo, entrar no meio do fogo. Que vontade de estar longe, num lugar fresquinho, bebendo aguinha de coco, mas tinha que ficar lá. Porque a ordem dada, a ordem tem que ser cumprida. Essa é a estrutura de Deus. Então Paulo diz, nós somos cooperadores, nós recebemos de Deus uma missão. E essa missão tem várias facetas. E aí nós fomos para um outro versículo que diz, de Jesus. E ele estava naquele dia na sinagoga ensinando. Estavam ali os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os escribas. Estava ali gente doente, e o poder de Deus estava com ele para cantar. Amém, irmão? Amém, nada. O poder de Deus estava com ele para curar. O poder de Deus não estava com ele para cantar, estava com ele para curar. Para que Deus dá o dom de cura? Para você visitar gente sã? Não tem sentido. Deus podia curar sim. Passa um vento, o vento da cura, Mateus. Tudo que é doente, sara. Aleijado sai andando, mudo sai cantando, aí sim tem canto. Cego passa a ver, mas Jesus não faz isso. O poder de Deus estava com Jesus, homem, filho de Deus, para curar. O poder de Deus, a virtude de Deus, a palavra virtude no grego koiné, o grego popular em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra virtude é dunamis. Da palavra dunamis veio a palavra dinamite. A explosão do poder de Deus estava com ele para remover a doença. Podia ser câncer, podia ser ela, podia ser dor de cabeça, podia ser cegueira, podia ser lepra, podia ser o diabo que fosse, porque ia sair. Porque o poder de Deus estava com ele para curar. Agora veja, se Deus diz a quem enviaremos, quem por nós irá, e ele olha para a sua igreja, e a igreja tem a convicção, tem a revelação pela palavra, pelo Espírito, pela pregação, de que nós somos cooperadores de Deus, nós temos uma missão, nós recebemos uma missão, nós servimos para servir, nós servimos para alguma coisa no plano espiritual, nos é dado alguma coisa quando nós aceitamos Jesus que nos será cobrado. Ele nos dá a explosão do seu poder para aquilo que Ele espera de nós acontecer. Não existe, presta atenção, não existe a possibilidade, como diz o irmão Orlando na Sabedoria de Homem de Deus, a possibilidade é zero de não acontecer aquilo que Deus destinou para acontecer quando você se põe na mão dEle. Deus dá aos homens os dons de cura, de libertação, de expulsar demônio. Não é à toa que nós lemos o texto que diz, quando vocês se reúnem, um traz salmo, outro traz doutrina, outro traz canto, outro traz revelação, outro traz profecia, outro traz o dom de cura, outro traz o dom de expulsar demônios, outro traz o dom do socorro, outro traz o dom da prosperidade. Quando nós nos reunimos, cada um de nós, nascido de novo, porque aceitou Jesus, recebeu o poder de Deus para fazer algo acontecer. A pessoa que recebeu o dom de curar, vai curar. A pessoa que recebeu o dom da revelação, vai saber coisas que ninguém sabe. O que recebeu o dom da pregação, vai pregar. O que recebeu o dom de discernir espíritos, vai entrar num lugar e vai ver o ambiente coalhado e ele vai saber que espíritos estão ali. Porque é o poder de Deus está com o homem de Deus, o poder de Deus está com a mulher de Deus, o poder de Deus está com o jovem de Deus, o poder de Deus está com a criança de Deus, para o milagre acontecer. A chance de não acontecer o milagre é zero, vai acontecer. Mas por que a gente não está vendo os milagres acontecendo? Porque as pessoas declinam. A pergunta que foi feita no primeiro versículo. Quem por nós irá? A quem enviaremos? É preciso que você, recebendo a missão, você diga, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Deus não vai estuprar a sua vontade. Deus não vai passar como um rolo compressor sobre o seu livre-arbítrio. Você vai ter que dizer, Senhor, pode contar comigo.
Mas você tem que estar imbuído do senso de obrigação. Eu sou servo, ele é Senhor. Na sua gentileza, na sua doçura, na sua grandeza, na sua bondade, ele te dá a chance até da rebeldia. Ele te dá a oportunidade até da rebeldia. É engraçado, né? Aqui na porta, um dia desse, estava um poste que tem aí na porta, estava um papel assim: traga o seu amor em 7 dias. Pagamento depois. Gente, olha a confiança da pessoa. Primeiro eu trago o seu amor, depois você me paga. Não precisa nem pagar adiantado, para você não pensar que é golpe. É assim que eu entendi. Aí eu fico pensando, qual que é a vantagem de você pagar para trazer alguém? A vontade da pessoa é: não quero você, não gosto de você, não te amo. Aí você faz um trato com alguma coisa, com uma entidade que vai lá e artificialmente hipnotiza, sei lá, convence, eu não sei que nome dá, faz alguma coisa e a pessoa, ela vem num estado sonambúlico para você. Isso não é amor, isso não é a vontade dela. Você não está se relacionando com um ser humano, você está se relacionando com a sua própria doença, com a sua própria patologia. É preciso que a pessoa que esteja com você queira estar. Irmão, por isso é que eu digo e vou dizer sempre: se alguém tem hábito de olhar telefone de marido, de namorado, de namorada, de noiva, para com essa bobagem. Se você precisa vigiar alguém, você não merece aquela pessoa. Não é ela que não merece você não, é você que não merece ela. Se você tem que tomar conta para ela não ir embora, é porque ela não está com você porque quer. E o que você vai fazer? Vai brigar? Mas você conversou com fulano. Foi, porque eu quis, sou dono da minha vontade. E daí? Você vai me obrigar, vai arrancar a vontade de mim? Você vai me dar a oportunidade de te enganar. É preciso que a pessoa queira estar com você. Está comigo porque quer. No dia que não quiser, vai embora. O que eu vou fazer? Eu vou sofrer, vou chorar, vou me arrastar, vou encher a cara de Coca-Cola, vou pular de cima do pé de alface. Uma paciência. Depois passa, com o tempo passa. Mas quando a pessoa não é vigiada, quando ela não tem que ouvir de você onde você estava, onde você foi, com quem você conversou, quando ela não tem que dar satisfação para você de com quem ela falou no celular, e ela continua com você, é porque ela te ama, é porque ela quer estar com você. Se ela volta, é porque ela quer estar com você. É por isso que Deus, mesmo sendo Deus e nós sendo servos, e sendo a nossa obrigação cumprir a nossa missão que nos é dada quando nós aceitamos Jesus, é porque Ele quer que seja feito por amor, que Ele nos dá a possibilidade até da rebeldia. Mas aprenda, tudo tem um preço. Pastor Assíris, que ouve as minhas mensagens, e eu ganhei para Jesus há muitos anos atrás, ele era um músico da noite, e aí ele aceitou Jesus. Aí veio a pergunta: eu continuo tocando na noite? Continua, não é a sua profissão? E depois ele teve outro caminho, é um pastor, está lá em Foz do Iguaçu. E dia desse ele me perguntou: pastor, como é que fica o livre-arbítrio? Como é que fica os planos de Deus? Existe uma lei de causa e efeito? Falei: existe. Tudo existe. Tudo que existe é consequência de alguma causa. A causa é Deus. Deus tem um plano em todas as coisas. E se Deus tem um plano em todas as coisas, o plano vai ser cobrado, irmão. Quando você aceitou Jesus, você recebeu uma missão de Deus para você realizar. Eu recebi. Você só não vai entender isso se você estiver morto espiritualmente. Se você nasceu de novo, você vai entender. E sabe que vai ser cobrado, porque quem é dado é cobrado. Então veja, presta atenção. O Paulo diz assim, e nós lemos em 1 Coríntios 14: que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Nós precisamos nos juntar na igreja nominal, na igreja lugar, na igreja CNPJ,
para que nós juntos possamos dar lugar aos nossos vários ministérios, porque os vários ministérios, as várias funções, nos aperfeiçoam. Veja você, pensa em você. Você vive de forma autossuficiente? Não. A roupa que você está usando foi você que fez? O seu cabelo foi você que cortou? Todos os remédios que você tomou, foi você que produziu? Todas as comidas que você comeu, foi você que produziu? E foi você que plantou, que criou e que tirou? O seu cabelo, a sua barba, é você que corta? Cada vez que você se deslocou de um lugar para o outro, você foi sozinho ou alguém te levou várias vezes, de carro, de bicicleta, a pé, no colo? Nós precisamos de todas as pessoas. Eu preciso de uma pessoa que corte cabelo, eu preciso de alguém que me venda leite, eu preciso de alguém que me dê remédio, eu preciso de alguém que me venda o remédio, eu preciso de alguém que me dê educação, eu preciso de alguém que me construa uma cama, eu preciso ao mesmo tempo produzir alguma coisa que seja necessidade das pessoas. Então, quando nós nos reunimos, cada um de nós traz um talento, um dom, uma função, uma missão, que vai fazer com que o objetivo de Deus seja alcançado, mas vai fazer com que cada um do grupo seja aperfeiçoado. Então chega a Beth à igreja e a Josi tem uma palavra de revelação para ela. Mas chega a Josi mancando do pé porque não sabe, mas tem um caroço que está crescendo na musculatura da perna dela e o médico ainda não descobriu e já é um tumor. E ela já está sentindo dores. E de repente se levanta o Lucas e diz: Deus pediu que eu orasse por você. E quando ele ora, o poder de cura está com ele para que ela seja abençoada naquele dia. Quando nós nos reunimos, cada um de nós traz aquilo que Deus nos deu. Nós somos detentores de virtudes, de poderes, de milagres que Deus quer realizar na igreja. Agora, não apenas para a igreja, porque nós lemos um outro versículo, um versículo que diz assim em Efésios: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala lugares celestiais, isso se confronta com lugares materiais. Lugares materiais: terra, água, montanha, vale, o mundo material. Lugares celestiais, lugares espirituais, o mundo não material. O que é potestade? A palavra potestade vem de potestas, do latim, que significa poderes. Principado, principado é a área de domínio de um príncipe, de um principal. Então, no mundo espiritual, presta atenção que eu estou te ensinando Efésios 3:10. No mundo natural, nós temos potestades, nós temos poderes. Por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte tem uma potência ali. Nós estamos vendo agora a Rússia com o seu poder bélico atacando a Ucrânia, que também tem um poder que está resistindo. Há poderes. Mas a área de influência do Principado da Ucrânia é dentro do território da Ucrânia. A área de influência, de poder, do potestas, do Principado americano é dentro do território dos Estados Unidos. No mundo espiritual é a mesma coisa. O mundo espiritual tem potestades, poderes e tem principados, áreas. Existem demônios que são especializados em colocar doenças. Existem demônios que são especializados em destruir relações. Existem demônios que são especializados em colocar acidentes no caminho das pessoas e gerar morte. Existem demônios que são especializados em vícios. São potências, poderes que têm um objetivo muito bem delineado. Ele vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir quem? Os filhos de Deus. Então,
todas as funções que Deus dá, todos os ministérios que Deus dá à igreja, é para neutralizar e para vencer esses domínios, essas potestades e esses principados. Quando nós nos reunimos, diz Paulo, a multiforme sabedoria de Deus. O que significa multiforme sabedoria de Deus? O Logos de Deus. João diz assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Da palavra Logos vem a palavra lógica. Lógica é um pensamento equilibrado que se liga a outro pensamento e constrói um saber. O Logos é a sabedoria, o Logos é o conhecimento, o Logos é a inteligência. Então veja, a multiforme sabedoria, o multiforme Logos de Deus se revela pela igreja. Na igreja tem saberes que os cientistas ainda não sabem. Como é que um cientista vai explicar a cura do câncer se a medicina ainda não alcançou a cura do câncer? Como é que a medicina vai explicar uma pessoa que usa droga há 20 anos e de repente é liberta, nunca mais usa? Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre você não pega uma bula do milagre, como você pega a bula do remédio e vai ver o princípio ativo e como é que usa. Milagre você vai lá e vive o milagre, volta e testemunha. Ninguém pode explicar um milagre. Se eu puder explicar um milagre, não é milagre, é ciência. Quando eu posso explicar, não é milagre. Milagre é aquela coisa que me impacta, vem de Deus. Ninguém sabe, apenas aconteceu. A multiforme sabedoria de Deus se revela pela igreja através dos ministérios, através das missões, através das funções, através daquilo que Deus dá a cada um. Quando nós nos reunimos para que a multiforme sabedoria de Deus se revele. E para quê? Para ser conhecida dos principados e potestades. Sabe o que Deus faz? Deus pega os poderes espirituais e os desbanca. Deus pega os poderes espirituais e eles não têm ideia do que Deus vai fazer quando os crentes se reúnem. Eles não têm ideia, o demônio não sabe o que Deus vai fazer quando dois servos de Deus se reúnem para orar, para conversar sobre a palavra. Minha irmã, meu irmão, se você tivesse uma noção real do que eu estou falando, eu estou tentando abrir os seus olhos, você não pararia de orar nem de dia nem de noite, e você seria a porta de todos os milagres de Deus nessa terra. Aconteceriam coisas extraordinárias, você seria aquela pessoa que entraria nos hospitais, sim, e pessoas seriam curadas lá. Você entraria na cadeia e pessoas seriam restauradas lá. Você passaria pela rua e começaria a ter gente saindo da miséria e se tornando produtiva e vencedora na vida, porque a sua sombra passando sobre elas mudaria a vida delas. Era assim nos dias de Paulo, era assim nos dias de Pedro. Roupas, lenços, aventais de Paulo levados sobre os endemoniados, sobre os doentes, ou eram curados ou eram libertos. A sombra de Pedro passava sobre as pessoas e elas eram curadas. Deus mudou? Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que não está acontecendo? Porque nós preferimos ficar na rebeldia, e quando vem a pergunta, posso contar com você? A gente desconversa, né, pastor? Olha para o pé e diz, olha, avisa para ele lá que eu comprei uma junta de boi, eu tenho que experimentar. Ah, não, fala para ele que eu casei, eu estou de lua de mel. Avisa para ele, eu comprei uma propriedade, eu tenho que ir lá examinar. Mas aqueles que ousam dizer, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Meus irmãos e minhas irmãs estão vivendo milagres extraordinários da parte de Deus. Deus pode contar com você. Você acha que você foi trazido pelo Espírito a conhecer Jesus, a conhecer o Evangelho, para você ser estéril, não produzir nada, não fazer nada? Você acha que não vai ser cobrado de você o talento? Quantas pessoas gostariam de ter os recursos que você e eu temos para fazer a obra? Há muitos anos atrás, eu estou terminando, há muitos anos atrás, a comunidade cristã, logo no comecinho, ajudava a sustentar alguns missionários na África. E eles mandaram, naquela ocasião, uma fita VHS, as fitas grandes de videocassete. Lembra, maestro, aquelas fitas? Não é do seu tempo, não é? É, né? E a imagem do trabalho na África. Eles não tinham igreja de tijolos. Eles se reuniam debaixo de um pé de caju.
um cajueiro, sabe, irmão Orlando, aquele cajueiro que a gente tem lá no Pontal? Maior do que aquele. E eles se reuniam, aquelas pessoas daquela região, nos dias certos, marcados e hora certa, para ter um culto ali. Não tinha louvor não, irmãos, tem gente que diz assim, eu queria tanto louvor da igreja, irmão, eu também quero. Sabe quando é que nós vamos ter gente tocando aqui, cantando aqui? Quando Deus trouxer. E sabe por que Deus levou? Porque o que estava aqui não era bom. Por isso. Se fosse bom, estava aqui. Nós aguentamos demais. Hoje eu falava com o pastor Zé, eu também quero louvor na igreja. E Deus vai mandar. E se você acha que a gente tem que ter louvor, em vez de ficar reclamando da igreja, mas o pastor tirou, ora, usa o poder que Deus está te dando, usa o ministério que Deus está te dando, dobra o joelhinho e fala, Jesus, traz músicos comprometidos, vozes abençoadas, talentos, Senhor, unge mãos, aí nós vamos ter gente comprometida com a palavra. Mas que me impactou naqueles vídeos que eles me mandaram da África, é que eu vi um cara que andava de 4, porque ele era aleijado, e ele vinha andando de 4, por 2 horas, para participar dos cultos. E como ele andava de 4, ele tinha muito bicho de pé. Conhece bicho de pé? Quem já pegou bicho de pé? Ele tinha bicho de pé. Sandra, a Sandra já estava na igreja nessa época? Você lembra desse vídeo, Sandra? Do pessoal tirando o bicho de pé dele, do joelho, das mãos. E ele andava 2 horas, participava do culto, não tinha gente tocando, gente cantando como músicos, todos tocavam, todos cantavam, todos batiam pé, todos batiam mão, tocava com o que tinha, cantava do jeito que dava, e o missionário pregava e milagres aconteciam. E eles estão trabalhando lá até hoje, pelo que eu sei, e muitos outros foram depois disso. Irmão, quando chegar essa pessoa que caminhava de 4, 2 horas na areia, pegando o bicho de pé, para celebrar a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, debaixo de um pé de caju, e chegar eu, que tive a oportunidade de vir de carro ou a pé, para sentar num banco acolchoado, para ter uma luz, para ter um lugar que me abriga, para ter um microfone, para ter música, e eu dei desculpas para não cumprir a minha missão, como será que Deus vai julgar a mim quando Ele olhar para aquela pessoa? Quando aquele meu supervisor disse, aquele moço que escolheu ficar calado vai ser cobrado porque foi dado voz para ele, ele abriu mão. Para você que é dado a oportunidade de fazer a obra de Deus e não faz, para mim que é dado a oportunidade de fazer a obra de Deus e não faço, aqueles que fizeram nos julgarão. Não existe uma única razão para você dizer por que você não faz a obra de Deus, por que você não está adorando ao Senhor, por que você não está servindo a Deus de verdade. Não existe razão. Só existem razões para você servir a Deus de dia e de noite. E aliás, agora para concluir, é por isso que os 24 anciãos estão de dia e de noite na visão de João em Apocalipse, dizendo Hosana, Hosana, aleluia, aleluia, glórias a Deus, de dia e de noite, porque todo aquele que conhece a Deus de dia e de noite quer fazer a obra do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.